Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que nos dirija e abençoe mais esta oportunidade que Ele nos dá para juntos examinarmos as Escrituras. Eu quero antes avisar os irmãos, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, que houve uma mudança nas regras do YouTube. Agora, para termos um canal, nós temos que concordar que o YouTube coloque propagandas no nosso vídeo. Então, se os irmãos, às vezes, o irmão me escreveu, minha irmã escreveu, dizendo que o que são essas propagandas, né? No início do vídeo tem uma propaganda. Eu não escolho as propagandas e eu até dei graças a Deus por isso, porque nós estávamos usando o YouTube sem fins lucrativos, então não estávamos recebendo nada e também não estávamos pagando nada. E eles estavam prestando um serviço também gratuito para nós. E eu não me sentia muito bem com isso. Então, graças a Deus, eles até, a organização desta plataforma achou por bem de colocar anúncios, né? Nós temos que aceitar e não escolhemos os anúncios, então estou avisando os irmãos que isso aí não é de nós, não estamos monetizando o nosso canal, não monetizamos, continuamos da mesma forma, e assim o YouTube também tem alguma renda e também vai divulgar nossos canais, nossos vídeos, porque também é interessante para eles. Então os irmãos ficam inteirados da situação e vamos na graça do Senhor até onde o Senhor nos permitir. Feito esse aviso, eu gostaria também de pedir para que você, irmão, irmã que está assistindo, você que nos assiste pelo YouTube também, não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho e compartilhe esses vídeos que são bons para você, as mensagens que são boas para você, nos ajudando também, trabalhando nesta obra de evangelização. Você divulgando está também trabalhando para o Senhor Jesus. Então hoje nós vamos, pela graça de Deus, na direção do Espírito Santo, vamos meditar no que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 7 ao versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Então nós vemos aqui uma coisa muito importante para nós que anunciamos a palavra, para nós que servimos a Deus, de que tudo que acontece é na direção de Deus, é por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, como você está ouvindo aqui neste dia. Você está ouvindo, você ouve a palavra de Deus. Compete a nós, que estamos ouvindo, meditarmos, examinarmos, e se entendemos, é porque Deus operou em nós este entendimento, Ele nos deu entendimento. Por quê? Porque se eu estou agindo com sinceridade, se eu estou buscando salvação verdadeiramente, eu quero deixar o pecado, eu quero deixar os caminhos errados, quero seguir o caminho, a verdade, para chegar à vida eterna. E o Senhor me mostra, Ele não abandona ninguém, quem está realmente pedindo, Ele vai responder. Então eu ouvi, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo. Eu não posso contender com Deus, brigar com Deus. Não, eu não aceito essa palavra, porque eu sempre acreditei que fosse desse jeito, daquele outro jeito. Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que buscar na Bíblia onde está escrito que o jeito que eu estou servindo a Deus é diferente daquele que eu ouvi, porque senão eu perco a minha sinceridade. Muita gente eu vejo, e é comum acontecer isso, se Deus me curar dessa enfermidade,
eu vou para essa igreja, ou eu vou para aquela igreja, ou eu vou acreditar em Deus, ou eu vou servir a Deus. Não é assim que Deus não quer isso aí, Ele quer te curar. Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém sofrendo. Jesus já morreu por nós, não quer que nós soframos. Ele já pagou o preço por isso. Agora o que Ele quer? Ele quer que nós tenhamos amor, aceitemos por amor. E aí nós estamos buscando, sinceramente buscando, e Deus nos mostra, através de uma pessoa, através de outra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alguém tem que me falar da palavra de Deus. Eu posso buscar nas Escrituras, mas eu vou ter muitas dúvidas. E quando Deus usa alguém para falar conosco, nós entendemos completamente aquilo que está sendo falado. E aí a pessoa fala assim, bom, eu sempre pensei que fosse desse jeito, mas você está me mostrando que é de outro jeito, e eu não tenho como escapar da sua palavra. Você me convenceu. E aí eu vou servir a Deus junto com você. A pessoa aceitou Jesus? Não, aceitou a mim, porque achou que eu convenci ele. Ou aceitou quem estava transmitindo a palavra, não aceitou Jesus. Não houve amor pela palavra de Deus, não houve amor pela verdade, não houve gratidão a Deus por ter recebido de Deus a revelação. Veja aí o que está escrito. Quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado. É só o Espírito Santo que nos convence de pecado. Não adianta, você falou bonito, a sua mensagem é muito boa, e eu vou servir a Deus do jeito que você está falando aí. Não adianta nada. Se você não se convencer de que você é pecador, de que você é necessitado da misericórdia de Deus, de que você precisa se arrepender e mudar de vida, se você não tem essa atitude, não sentiu isso, não foi o Espírito Santo que trabalhou na tua vida. Então não vai adiantar nada você ir na igreja, você ouvir palavras bonitas e maravilhosas, porque a palavra de Deus é bonita e maravilhosa, mas se você não se dobrar a Jesus, não se render a Jesus, não deixar o Espírito Santo fazer uma obra gloriosa na sua vida, de mudança de vida, e passar a olhar as coisas espirituais e não mais as materiais, se você não fizer isso, de nada vai adiantar a tua aceitação, a tua conversão, porque na verdade você não se converteu. Você continua seguindo o mesmo caminho, só que com uma doutrina externa, visível, diferente. Mas invisivelmente a tua vida espiritual continua a mesma. Você não houve mudança na tua vida, porque você continua vivendo os mesmos pecados, erros e enganos que você vivia antes. Por que continua? Porque você não se convenceu de que você estava necessitado de Deus, necessitado de perdão, que você é um pecador e que você precisa se arrepender, confessar os pecados, reconhecer os pecados, confessar a Deus os pecados, se humilhar perante Deus. Eu estava errado, me perdoe, Senhor. Se não fizer isso, o Espírito Santo, porque quem que convence do pecado? O pregador? A igreja? O irmão? O profeta? A mensagem pode até convencer, mas você que precisa convencer. Se ficar convencido do pecado, não de que aquele pregador é um grande pregador, ninguém é ninguém, não. Nós não somos nada. Tem gente que fica me escrevendo, você não é pastor? Não sou. Estou fazendo o trabalho do pastor. Ele que me comissionou a isso. Eu não sou. O pastor só tem um, é Jesus Cristo. São pessoas cegas e não querem enxergar. Não podemos ficar... Pode me criticar, não tem problema nenhum. Você está fazendo uma bobagem aí, criticando um servo de Deus, uma pessoa que está transmitindo a palavra de Deus com amor, com sinceridade, orando para que muitos entendam. Não estou chamando ninguém para a igreja nenhuma, estou chamando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se transforme sua vida, seja realmente perfeito na presença de Deus. É difícil ser perfeito. Nós estamos buscando a perfeição, mas nós não podemos desistir. Vamos em frente. Falhamos ali, consertamos, pedimos perdão a Deus e vamos em frente. Então, irmão, irmã, você que nos assiste, quem convence alguém do pecado? Como pode haver uma conversão, alguém se converter, sem entender que é pecador, sem entender que tem que pedir perdão a Deus? Pode acontecer uma coisa dessa? Não pode.
Então, lá, todos os batismos que nós vemos acontecendo, né, o primeiro batismo, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então, como que nós vamos receber o Espírito Santo em nossa vida? A pessoa batizou, já começou a falar língua estranha. Língua estranha não é sinal de ser batizado com o Espírito Santo. Profecia não é sinal de ser batizado com o Espírito Santo. Deus usou um jumento. Deus usou o sacerdote que queria matar Jesus Cristo para profetizar. Então, isso não são coisas que mostram uma pessoa batizada com o Espírito Santo. E qual a evidência de ser batizado com o Espírito Santo? O amor. Deus é amor. O Espírito Santo é Deus, é o Pai. Deus é Espírito. O Pai é Espírito e Santo. O Espírito Santo é o Pai, porque o Pai é Espírito e Santo. As pessoas fazem uma confusão tremenda. Então, aceitar a Jesus é aceitar a palavra de Deus, é aceitar o caminho, a verdade e a vida, sem reservas, sem medo de adorar a Deus, sem medo de adorar a Jesus, sem medo de falar a verdade, de viver a verdade, de viver em santidade, sem medo de afastar do mundo. Mas e como é que vai ser? Se você não confia em Deus, como é que você vai viver o Evangelho? Então nós precisamos acordar para essas coisas. Por quê? Porque é só assim que o justo vive. O justo vive da fé, por fé, pela fé. Não é por vista. Quando eu tenho bastante dinheiro, estou com saúde, é uma bênção. Agora, se falta dinheiro, estou resfriado, gripado, estou enfermo, aí acabou a fé. Não é assim, o justo não é assim, o cristão não é assim. O cristão, ele dá graças a Deus por tudo, e se o Senhor assim permitiu, assim seja. Paulo orou para Timóteo, e Timóteo ficou curado. Não, usa um pouco de vinho aí, por causa das tuas frequentes enfermidades. Mas Paulo não orou por ele? É claro que orou. Paulo orou por muita gente que ficou curada, mas por muita gente também que não ficou não. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que em determinado lugar ele não pôde fazer muitos sinais por causa da incredulidade. Como que o incrédulo vai ser salvo? Não vai ser salvo. E como que o incrédulo deixa de ser incrédulo? Crendo, acreditando que ele tem que ter o Espírito Santo na vida dele. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, não é exteriormente que vai mostrar, é através das obras espirituais. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Amor, fé, temperança, compaixão, perdão, longanimidade. São as atitudes das pessoas. São as atitudes, a vida demonstra, essa pessoa mudou de vida. Por quê? Porque cortou o cabelo desse jeito, porque está usando aquela roupa, porque agora vai na igreja todo dia. É isso aí que é a mudança de vida? Não, mudança de vida é diferente. Mudança de vida, não de atitude, de vida. É o testemunho, passamos a dar frutos diferentes. Se a pessoa vai na igreja todo dia, se mudou o corte de cabelo, se mudou a roupa e se faz esmola, mas continua adúltero, ladrão, mentiroso, falso, enganador, mudou de vida? Não mudou, continua no mesmo pecado, não reconheceu. O Espírito Santo mostrou o caminho, a verdade e a vida, mas a pessoa não se humilhou. O Espírito Santo quis convencer a pessoa do pecado, convenceu do pecado, mas a pessoa não aceitou, continuou no caminho do erro. Só o Espírito Santo convence de pecado. Não adianta você ficar falando, como estou fazendo aqui, falando. Se você não estiver disposto a servir a Deus, meu irmão, minha irmã, se você não estiver disposta, pouco vai adiantar. Vai servir para a tua condenação, porque você ouviu a verdade. E tendo ouvido a verdade, você não se curvou à verdade. Você quis continuar vivendo esta vida terrena, carnal, fútil, com prazo de validade. O cristão não tem prazo de validade, o cristão é eterno, ele vai viver eternamente na presença de Deus. É esse convite que Deus está fazendo, mas as pessoas preferem viver aqui alguns anos satisfazendo a carne, mas desagradando a Deus. Não adianta nada, não é assim. Irmãos, irmãs, você, querido irmão, você que nos assiste e nos ouve neste dia, pense bem no que Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer te transformar, Ele quer que você fique firmado nele. Se você recebeu uma bênção de cura,
solução de problema, dê graças a Deus, Ele que te curou. Ah, mas foi o médico que fez isso, porque Deus guiou o médico. Você precisava de uma coisa além da espiritual para que recebesse a bênção, porque você não tinha fé suficiente. Deus providenciou, Deus preparou o médico, preparou o dia, preparou o lugar, a hora, correu tudo maravilhosamente. Até os médicos disseram, olha, foi uma maravilha, deu tudo certo. Quem fez isso? O ser humano? Não, é Deus que faz tudo isso. E você foi abençoado já muitas vezes, meu irmão. Você, minha irmã, foi abençoada já muitas vezes. É Jesus que faz isso na nossa vida. E Ele quer que você se entregue hoje, sem reservas para Ele, reconhecendo todas as vezes que você pecou. Reconheça. Quando você se lembrar, eu errei aquele dia. Senhor, reconheço, pequei, me perdoe, Senhor. Onde você estiver, você abaixa a cabeça, ore a Deus e confesse o teu pecado, se arrependa e peça perdão. Você vai ver uma grande mudança na tua vida. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste e nos ouve neste dia. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.